Bem-vindos a Scriptus Consultoria em Linguagem. Eu sou a Rafaela Lobo e nós vamos falar hoje um pouco sobre a credibilidade da empresa e o quanto a documentação, a importância da padronização de documentos é importante nessa construção de credibilidade. Bom, se desejamos falar de credibilidade, a primeira coisa a se fazer é olhar o dicionário. No dicionário, nós vamos descobrir que credibilidade é a característica de quem consegue ou conquista a confiança de alguém. Então, a credibilidade se relaciona intimamente à confiança. O dicionário me dá 2 exemplos disso. O primeiro, aquele que possui crédito só resolveu vender fiado porque acreditou em sua credibilidade. Então, ele vendeu fiado porque ele tinha crédito, ele confiava no pagamento do outro. O segundo exemplo do dicionário fala que a credibilidade é a qualidade do que é confiável. Acreditei nele porque ele tem credibilidade comigo. Ou seja, toda a parte de credibilidade no dicionário se relaciona a confiar em alguém. Se queremos falar de credibilidade num conceito empresarial, nós precisamos ampliar um pouco essa questão. Em relação a empresas, ao mundo corporativo, podemos falar que credibilidade no mundo corporativo é aquilo que exige daqueles profissionais que estão na empresa e representam uma empresa, uma incessante busca por um conhecimento, por mudanças, por melhorias, para que você consiga conquistar e manter a credibilidade, porque não adianta eu também conquistar se essa credibilidade não for mantida no mercado. Ou seja, a credibilidade dentro do mundo corporativo está vinculada sim à confiança, mas a confiança que os clientes vão atribuir a uma empresa e, obviamente, precisa ser mantida. A credibilidade, ela só se mantém quando conquistada pela confiança. Ou seja, a pessoa precisa, da mesma forma, confiar que aquela empresa tem um bom produto, que aquela empresa vai entregar esse produto em dia. E isso, muitas vezes, é dado pela comunicação. Há várias formas de uma empresa conseguir a credibilidade, mas a comunicação com o cliente e a própria comunicação da empresa para com seus funcionários, ela tem de ser muito bem feita para que essa credibilidade seja conquistada. Então, pessoas e empresas só conseguem a credibilidade quando o interlocutor, ou seja, aquele com quem eu falo, lhes atribui o conceito de ser e parecer verdadeiro. O que eu quero dizer com essa colocação? Não adianta uma empresa ser ótima, excepcional no que ela faz, se no momento da venda do produto, aquele que está comprando tem dúvida, aquele que está comprando fala, olha, será que ele faz um bom trabalho? Será que ele consegue fazer um bom trabalho? E esses problemas normalmente vêm da comunicação, não só oral, como escrita. Quantas vezes nós recebemos um documento que está mal escrito, e aí você pensa assim, eles não são uma empresa preparada, eles não têm condição de atender a minha demanda. Obviamente, um texto começa com um texto bem escrito. Se você quer atingir o seu cliente, você tem que falar na linguagem dele e você tem que escrever na linguagem dele, para que ele venha atribuir o valor a você de ser verdadeiro. Você tem que ser e tem que parecer verdadeiro para que a pessoa confie em você. Nesse sentido, os documentos, então, são essenciais. Bom, como melhorar essa situação? Como ter uma comunicação mais assertiva, mais adequada com o seu cliente? Nós, aqui na Scriptus, temos algumas soluções para o seu problema. Primeiro, nós realizamos treinamentos. Os treinamentos ocorrem durante momentos do dia. Temos treinamento desde 4 horas, uma manhã, uma tarde ou uma noite, ao treinamento de um dia, 2 ou até mesmo uma semana, de acordo com o que o cliente necessita. Quando realizamos um treinamento, nós temos como benefício para o nosso cliente, cliente corporativo, primeiro, melhora um treinamento na área de comunicação, uma comunicação oral, uma comunicação escrita, uma comunicação em relação à postura, em relação à internet, né? Lembrando que comunicação é tudo. Comunicação não é só a fala, não é só a escrita. É você conseguir estar ali adequado dentro do sistema tecnológico que você tem na empresa, é usar um e-mail corporativo de forma adequada, se portar adequadamente, usar a roupa adequada, tudo isso é forma de comunicação. Em nossos treinamentos, nós buscamos o quê? Primeiro,
Um treinamento bem feito melhora a assertividade das negociações com o mercado e as deliberações em nível de gestão e de liderança. Por quê? Porque você consegue atender melhor o mercado e, atendendo melhor esse mercado, ele consegue ter credibilidade, confiar em você, você consegue falar melhor com o seu cliente. E dentro, internamente na empresa, você também tem algo muito interessante. Porque se você tem um gestor que se comunica bem com os funcionários passam a acreditar nele. Se você dá um treinamento, um bom treinamento na área de comunicação para o funcionário, você tem o outro lado também. O funcionário consegue se comunicar melhor com a empresa e mostrar quais são os problemas que muitas vezes existem e às vezes aquele gestor não consegue saber. Então, um treinamento na área de comunicação, na área de linguagem, primeiro, ele consegue atingir essas questões em nível de gestão e de liderança. Ele também aumenta a credibilidade da empresa porque evita inadequações. Se você escreve melhor, se você se porta melhor, a credibilidade, logicamente, aumenta. Capacita o profissional. Capacitando o profissional, há um aumento da produtividade. E aumento da produtividade sempre vai aumentar o lucro também. Além disso, melhora a confiança do funcionário. O funcionário passa a escrever, passa a se portar de forma adequada no ambiente corporativo. Isso evita muitos problemas internos e problemas externos também. Maximiza o tempo de execução dos textos escritos. Isso também é muito bom. Quando você tem um treinamento na área de escrita, às vezes um funcionário que demorava horas para fazer um documento, ele passa a fazer num tempo bem menor. E isso, obviamente, gera mais produção, o que aumenta também a lucratividade. Palestras também são muito importantes. A palestra ela é menor que o treinamento. Uma palestra ocorre num tempo de 1h30, 2 horas. Mas uma palestra, de toda forma, incentiva muito a equipe. Eu falo que é muito interessante você iniciar com uma palestra e depois aprofundar para um treinamento. Por quê? Porque quando a pessoa vai à palestra, ela entende, ela começa a pensar naquilo ali, ela começa a problematizar as dificuldades que ela tem, a reconhecer as dificuldades que ela tem. Então, você acaba tendo um incentivo muito grande para toda a equipe e para toda a empresa, para que eles queiram adquirir novos conhecimentos. De toda forma, por menor que seja uma palestra, eu falo que ela capacita muito o profissional. E capacitando, sempre a gente tem lucratividade. Motiva muito os funcionários. Tudo isso, eu falo que é fundamental para que uma empresa funcione bem e consiga chegar no cliente de forma adequada. E, por fim, melhora a nossa fala, melhora a escrita, melhora o comportamento no ambiente corporativo. Ou seja, a palestra ela consegue, num tempo menor, atingir muito daquilo que a gente consegue fazer com o treinamento. O treinamento é apenas um pouco mais lento, não é? Mais detalhado. E, é claro, né, numa palestra você tem um número muito maior de pessoas. Então, você não tem o diferencial de cada um. Um treinamento você consegue chegar a cada inscrito, conversar com cada um. Mas, de toda forma, eu falo que esse incentivo que a palestra traz para a equipe, ele é muito positivo para uma empresa. Agora, nós na Scriptus temos 2 serviços que eu falo que são fantásticos. Um deles, que é hoje o nosso serviço mais procurado, é o serviço de padronização de documentos. Nesse serviço, o que nós fazemos? Nós pegamos aquele seu documento mal escrito, confuso, olhamos qual é o seu público-alvo, qual o objetivo que aquele documento tem, o que você deseja com aquele documento e colocamos numa ordem, num padrão a ser seguido pelo funcionário. Ou seja, o funcionário não terá que escrever melhor. É claro que é sempre importante que ele escreva melhor, mas ele vai poder pegar um texto com uma base pronta para ele. Isso facilita muito o serviço. Então, você maximiza o tempo de execução do trabalho escrito na empresa, quando você trabalha com a padronização do documento. Por quê? Porque você consegue, com esse padrão perfeitinho, bonitinho, manter a ideia de unidade da empresa, porque ainda que você tenha 15, 20 funcionários fazendo o mesmo serviço, todos mantêm um padrão, e aí é muito mais rápido fazer também este documento. Isso melhora a comunicação entre a empresa e o cliente. Por quê? Porque você tem certeza de que o seu texto chegará ao seu cliente de forma adequada. Obviamente, você conseguindo dizer ao cliente tudo o que precisa, você tem um aumento da credibilidade da sua empresa, porque isso evita inadequações.
E aí, reduz o número de profissionais, inclusive, que são necessários para fazer aqueles textos escritos. Eu já vi empresas diminuírem funcionários em 1/3, simplesmente por padronização de documento. Ou seja, a pessoa consegue ter uma lucratividade maior, porque ela tem um número menor de funcionários fazendo aquele trabalho, eles podem ser deslocados para outros setores, ela tem a certeza, aquela empresa tem a certeza de chegar ao cliente de forma adequada e, obviamente, quando o cliente vê aquele texto bem escrito, não importa se é uma empresa de gesso, uma empresa de engenharia, uma empresa de mineração ou mesmo uma área jurídica, você sempre está mostrando ali você dá conta de escrever. E se você dá conta de fazer um bom texto, se você faz uma boa proposta, obviamente a pessoa já acredita mais naquele seu produto, não é? Então, tanto o pré-venda, como durante, o pós-venda, todos os pontos são importantes nessa padronização para que você consiga conquistar e manter a sua credibilidade. Temos ainda o serviço de revisão. O serviço de revisão consiste em você melhorar o texto, mas você não recria o texto como na padronização. Você simplesmente pega o texto que existe e coloca dentro dos padrões. Analisa cartões, analisa folhetos e olha o que é o padrão interessante para aquele cliente. Quando você faz um serviço de revisão, você aumenta a credibilidade da empresa da mesma forma. Por quê? Porque você evita aquele texto mal escrito, inadequado. Quantas vezes nós recebemos folhetos, cartões mal escritos, e aí, obviamente, não queremos aquela empresa, não queremos fazer algo com aquela empresa. Melhora a imagem da empresa junto ao cliente. Imagem é tudo, não é, gente? O texto tem que ter uma boa imagem, e o texto, portanto, tem de ser uma preocupação. Apresentei aqui alguns dos nossos produtos. Tudo que se refere à linguagem, desde a linguagem de telecomunicação, a linguagem oral, escrita, postura, tudo isso é parte da nossa preocupação para que você consiga a credibilidade que você merece junto ao seu cliente. Obrigada.